Olá, querido aluno, querida aluna, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Naide, professora de língua portuguesa. E hoje, para o 9º ano, a gente vai falar um pouquinho sobre um gênero textual muito importante, que é o artigo de opinião. O tempo todo a gente está rodeada aí da opinião das pessoas, né? Mas qual que é esse gênero textual que traz a opinião de alguém a respeito de algum assunto? E como que tem que ser essa opinião? Como eu devo me colocar? Como tem que ser essa argumentação? Bom, vamos falar um pouquinho disso. E para a gente falar de um artigo de opinião, a gente tem que ter bem claro na nossa mente a diferença entre fato e opinião. Fato é aquilo que acontece, quando descreve exatamente o que aconteceu de uma maneira mais imparcial possível. Opinião é o que eu penso a respeito daquilo que aconteceu. Vou te dar um exemplo. Lembra quando a gente falou de notícia e reportagem? Vamos supor que aconteceu um acidente na esquina da sua casa. E aí, alguém vai lá e descreve aquele acidente. Isso é o fato. Depois, outras pessoas vão dar a opinião delas sobre o que aconteceu. Quem estava certo, quem estava errado, quais as melhorias podem ser propostas para evitar esse tipo de acidente. Isso é opinião, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Um artigo de opinião, ele tem a característica de ser um texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Tem como característica informar e persuadir. Ele quer convencer o leitor do texto para que ele pense igual a ele, que ele concorde com ele. Esse tipo de texto, ele é veiculado principalmente nos meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio, jornais, revistas, e geralmente são temas atuais, ou seja, são temas polêmicos que dividem opiniões e tem que ser também temas atuais. Afinal de contas, para que a gente vai ler um tema aí, né, ou tentar se deixar convencer de um tema que não é atual, né, que não faz parte da nossa realidade? Um comentário que eu quero fazer com você, mais para o final da aula a gente vai falar, é que o artigo de opinião ele tem sido cada vez mais recorrente nas questões do Enem. Eles têm trazido vários textos, né, com esse formato para que a gente possa interpretar. Mas vamos lá. Olha só, algumas características desse gênero. São textos escritos em primeira ou terceira pessoa, afinal de contas eu preciso me posicionar, né, sobre um assunto, eu vou dar a minha opinião. Então ele tem muito uso de argumentos aí, né, então tem a argumentação e a persuasão, que é o poder de convencimento. Geralmente o autor se identifica, ele assina. Eles são produzidos para serem veiculados nos meios de comunicação de massa, como a gente falou no início. Possui uma linguagem simples, objetiva e também subjetiva. Tem que ser uma linguagem simples porque o objetivo é que ele seja acessado e compreendido pelo maior número possível de pessoas. Então tem que ser também objetivo e muitas vezes subjetivo. Por quê? O autor do texto ele vai dar a opinião dele, então tem uma subjetividade ali. Abordam temas da atualidade, como nós já falamos também, possuem títulos polêmicos e provocativos, ou seja, o objetivo do autor do texto é que o leitor bata o olho ali no título, que é o primeiro contato dele com o texto, e se interesse pela leitura. E contém verbos no presente do imperativo, a maioria deles. Vamos lá. Como que é a divisão, a estrutura de um artigo de opinião? Eu tenho o título, que é o primeiro contato do leitor com o texto. É bom que esse título seja chamativo, criativo e deixe claro qual é o assunto que vai ser tratado. Eu tenho uma introdução. É bom que nesse primeiro momento aqui o autor do texto ele já apresente qual é o tema que vai ser tratado e já dê uma deixa ali, né, como ele se posiciona em relação àquele assunto. Aqui no desenvolvimento, são os parágrafos do meio. Ele vai dar argumentos, tentando convencer o leitor do texto para que concorde com a opinião dele, compartilhe da opinião dele. E na conclusão, ele vai retomar, né, todo esse assunto e finalizar. Se for o caso, ele vai inclusive propor soluções para resolver aquele problema, ou para resolver aquele tema, para melhorar aquela situação. É bem interessante que se a gente olhar para a estrutura aqui do artigo de opinião, a introdução ela reflete aqui na conclusão, né? Então, esses dois parágrafos aqui, ó, eles têm que estar bem coerentes aí, né? Bem relacionados. Bom, e para a gente falar um pouquinho mais, que tal a gente jogar e recapitular aí quais são as características desse gênero textual? Vamos lá? Muito bom, olha só. Então, o nosso objetivo aqui é completar o texto, que fala do gênero artigo de opinião, com as palavras que estão faltando. Vamos lá, me ajuda aí. O gênero artigo de opinião é um texto predominantemente argumentativo, que circula principalmente em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos. O objetivo desse tipo de texto é a respeito de um tema. Então,
convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social. Então, um tema polêmico e de relevância social. Ele difere-se, por exemplo, do editorial, pois este trata um ponto de vista e ou uma reflexão do editor como representante do jornal ou revista. Já o artigo de opinião reflete a ideia, né, ou opinião do próprio autor. É um texto assinado que apresenta a identificação, a autoria de quem escreveu, normalmente acompanhada da fotografia do autor. Além disso, há informações do autor a respeito de suas qualificações pessoais, como a formação acadêmica, a atuação profissional, as quais são importantes para dar credibilidade ao texto e ajudam a convencer o leitor sobre um dado ponto de vista a respeito de um assunto. Bacana, isso aí. Ó, legal, acertamos tudo. Certinho, vamos lá, continuando com a aula de hoje. E agora, que nós já falamos aí de todas as características, como deve ser, qual é a estrutura de um artigo de opinião, que tal a gente colocar a mão na massa e analisar alguns? Olha só que interessante. Esse artigo de opinião aqui foi uma redação nota máxima de um candidato do Enem. Olha só que incrível. Então vamos analisar e interpretar esse artigo de opinião. Vamos lá. Respeito à vida. Durante bilhões de anos, segundo Darwin, a vida vem se diferenciando por meio de processos evolutivos, através dos quais surgiu o homem. Portanto, somos frutos da diferença. Embora pertençamos à mesma espécie, aspectos étnicos e culturais nos diferenciam uns dos outros. Dificilmente iremos concordar com todas as manifestações culturais a que seremos expostos. Porém, temos de respeitar todas, o que só acontecerá com a educação e com a civilização do indivíduo. Então aqui a gente tem a introdução, ele já apresenta aí qual é o tema e como ele vai se posicionar diante desse respeito à vida e respeito às diferenças, né? Então aqui é a introdução, depois a gente vai fazer um link aqui com a conclusão. Aqui nesses dois parágrafos, observe que estão os argumentos do autor do texto. Para compreendermos um determinado povo ou costume, é necessário entendê-lo. Para entendê-lo, é preciso estudá-lo. A escola de qualidade proporciona um aprendizado dos motivos pelos quais uma determinada cultura age desta ou daquela maneira. Não dá para entender o Bumba Meu Boi sem saber quais são as raízes históricas e a formação da população do Amazonas. O ensino também ajuda a moldar a ética através de valores morais como a cidadania. Vamos lá, então esse foi o segundo parágrafo, vamos para o terceiro, que também traz aqui um outro argumento. As várias liberdades de religião, de imprensa, de opinião, estão estabelecidas na Constituição do nosso país. Respeitá-las é nosso dever e exercê-las é nosso direito. No entanto, as nossas liberdades não devem ferir as liberdades alheias. Temos como cidadãos de respeitar a opinião, o costume e os valores dos outros. A civilização da pessoa implica, entre outras coisas, aceitação, respeito e convivência com os outros cidadãos. Somos diferentes, mas somos todos oriundos de uma mesma diferença, a vida. Respeitar o outro, independentemente de sua cor, credo ou cultura, é, além de uma questão ética e legal, o respeito à própria vida. Olha só como aqui na conclusão ele retoma, né, o que ele falou ali na introdução. Mas vamos lá, então vamos analisar. O tema do texto é sobre a descoberta de Darwin, sobre a convivência com as diferenças, sobre a educação de qualidade ou sobre a constituição do país? E aí? Certeza que você respondeu letra B, né? O tempo todo ele vai falar dessa questão da evolução, realmente, né, das descobertas de Darwin, mas ele fala muito da questão das diferenças, do respeito dessas diferenças, né? E aí ele até cita uma educação de qualidade, a constituição do nosso país, como coisas muito importantes para a gente alcance aqui, né? O respeito e saber conviver aí com essas diferenças. Sobre o título do texto, pode-se afirmar que, então vamos voltar lá no título do texto, respeito à vida. Sobre o título do texto, pode-se afirmar que, letra A, apresenta desvios da gramática normativa do português. Relaciona-se pouco com o tema em debate no texto. Expressa a causa para o problema em discussão. Ou é retomado explicitamente no último parágrafo. Bom, então se a gente for analisar, a gente vai ver, olha só.
Aqui a gente tem o título Respeito à Vida. Olha como ele finaliza. Somos diferentes, mas somos todos oriundos de uma mesma diferença. A vida. Respeitar o outro independente da sua cor, credo ou cultura, é além de uma questão ética e legal, respeito à própria vida. Olha só como ele finaliza a conclusão do texto dele, retomando o título, né? Por isso a gente vai marcar a letra D. A frase que melhor expressa a tese defendida no texto é, letra A, temos de respeitar todas as manifestações culturais, o que só acontecerá com a educação e a civilização do indivíduo, isso está no primeiro parágrafo. Ou letra B, o ensino também ajuda a moldar a ética através de valores morais, como a cidadania, está no segundo parágrafo. Letra C, embora pertençamos à mesma espécie, aspectos étnicos e culturais nos diferenciam uns dos outros, também no primeiro parágrafo. Ou letra D, a civilização da pessoa implica, entre outras coisas, aceitação, respeito e convivência com os outros cidadãos. Então, qual desses trechos apresenta aí, melhor expressa a tese defendida no texto? O que você acha? Vamos lá, letra A, né? Temos de respeitar todas as manifestações culturais, o que só acontece com a educação e a civilização do indivíduo, né? Então, já no primeiro parágrafo ali na introdução, ele já se posiciona sobre isso. A tese do texto é sustentada por dois argumentos. Primeiro, a necessidade de educação e de civilização do indivíduo. Os parágrafos em que esses argumentos foram desenvolvidos são, respectivamente, então lembra, eu tenho o título, a introdução, a conclusão, o meio ali é onde eu vou apresentar meus argumentos, certo? Então, isso significa que estão no segundo e no terceiro parágrafo. Então, no segundo parágrafo ele fala da necessidade da educação e no parágrafo de baixo ele vai falar, no terceiro ele vai falar sobre a civilização do indivíduo, certo? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui do Enem, aquela foi uma redação, para a gente falar um pouquinho mais aqui como que esse artigo de opinião pode ser cobrado, além da redação. Olha só, rede social pode prever desempenho profissional de pesquisa. Então, ele vai, né, mostrar aqui algumas características. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é, antes de ler o próprio texto, ele ler aqui o enunciado e, às vezes, dar até uma olhadinha aqui nas alternativas que ele tem. E depois ele volta para o texto. Por quê? Ele já vai voltar para o texto com outro olhar, né? Ele ganha tempo porque ele vai voltar para fazer essa leitura do texto, já buscando as informações que serão necessárias para interpretar e encontrar a resposta correta. Então, olha só, o que diz o enunciado? As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite, vamos lá, identificar a capacidade física atribuída ao candidato, certificar a competência profissional do candidato, controlar o comportamento virtual e real do candidato, avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato, aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. Bom, então aqui nós temos o enunciado e as alternativas. Vamos voltar para o texto agora. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Nossa, o título já diz bastante, né? Sobre as alternativas ali que a gente tem. Mas vamos lá. Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetida exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, Universidade of Evansville e Auburn University pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Olha só que interessante. Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Olha só que interessante, então, muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, não é mesmo? Então, vamos lá, qual que é a resposta correta, hein? O que você acha? Olha só, então,
As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite, letra D, né, avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato, que foram confirmadas, né, 6 meses depois, de acordo com a visão aí, né, dos pesquisadores. Bom, bem bacana, não é mesmo? Bom, vamos lá então, vamos caminhando aí para o final da aula de hoje. Bom, então hoje nós falamos aí um pouquinho a respeito do artigo de opinião, nós começamos a aula diferenciando o que é fato, o que é opinião, vimos a estrutura de um artigo de opinião, analisamos uma redação do Enem que conseguiu a nota máxima, né, atendendo essa estrutura aí do artigo de opinião, e também vimos um exemplo de como isso cai numa questão de língua portuguesa do Enem. Bem bacana, não é mesmo? Tenho certeza que você está bem mais preparado aí e quem sabe pode até se arriscar e escrever o seu próprio artigo de opinião, hein? Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Muito obrigada pela sua atenção, por ter prestado atenção em tudo que a gente está falando aqui. E ó, te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.